Oi! Essa é a nossa 10ª mensagem da nossa série chamada Conversão. Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você chegou até essa mensagem no dia de hoje. Eu quero te pedir, antes de começar essa mensagem, que se você ainda não é inscrito no nosso canal, não ativou o sininho, que você o faça. Que você também deixe o seu like, o seu joinha, para que essa mensagem possa ir muito mais longe. O tema do nosso episódio de hoje é Você precisa ser um jumentinho. Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada, encontrareis amarrado um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o desamarrais? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que desamarrais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E o levaram a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Enquanto ele passava, o povo ia estendendo seus mantos no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, cheia de alegria, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus interpelaram Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles calarem, as pedras clamarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bom a gente entender tudo aquilo que essa passagem ela nos traz e todo o contexto dela. Esse é o momento em que Jesus entra em Jerusalém. Entra em Jerusalém para não mais sair de lá. Quando Jesus ele entra agora em Jerusalém, já se aproxima o tempo dele ser entregue, seja condenado e seja morto. É importante compreendermos nesse processo que ali tinha muita gente já querendo prender Jesus entre os romanos, entre todos aqueles guardas, porque eles sabiam de tudo aquilo que Jesus estava fazendo no meio do povo. E isso era um problema. Porque por muitas vezes ele se referia a Deus como papai. Eu sei que na maior parte das vezes a gente acaba até traduzindo como pai, mas no fundo, para o hebraico, está escrito papai. E isso incomodava muito a eles, porque ele não se referia a Deus como um ser superior distante. Ele se referia a Deus com carinho, com proximidade, com intimidade, que é uma das palavras que nós mais temos falado durante todo esse tempo. Porque intimidade nos traz conversão. Porque estamos diante do Santo dos Santos, do Rei dos Reis, e isso nos traz conversão. E é bonito que nesse momento em que Jesus vai entrar em Jerusalém, ele vai entrar pela descida do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o monte onde depois Jesus vai sofrer, vai suar sangue e vai dizer ao Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque ali ele vai experimentar a nossa humanidade de maneira completa, de maneira fidedigna. Aliás, tudo aquilo que aconteceu com Jesus,
O fato dele suar sangue é algo natural do corpo humano. Quando a gente está num estado extremo de sofrimento, o nosso corpo, por vezes, ele sua sangue. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi sobre isso, e lembro que o pregador perguntava assim, viu? Alguma vez aí, por um acaso, algum de vocês já suou sangue? Ele era um médico, ele sabia do que estava falando. E todo mundo em silêncio. Então vocês ainda não chegaram até o extremo do sofrimento. Ali Jesus chegou ao extremo do sofrimento. Mas antes, foi de lá que ele desceu. Desceu montado num jumentinho. É bonito que esse jumentinho estava lá, amarrado, preso, parado. E Jesus pede para os discípulos irem lá buscar aquele jumentinho. E ele diz, olha, se alguém perguntar, vocês vão responder que eu preciso dele. E dito e feito. Os discípulos chegaram lá e os donos perguntaram, ei, por que estão desamarrando o jumentinho? E o que eles responderam? Jesus precisa dele. O tema dessa mensagem de hoje é de que precisamos ser jumentinhos. Sabe por quê? Eu quero te dizer, já nessa mensagem, agora, no começo dela, Deus precisa de você. Não que Ele precisa pela natureza dele, porque Ele poderia fazer qualquer coisa. Mas Ele decidiu precisar de você. Jesus poderia ter descido a pé. E o povo aclamaria da mesma forma. Mas não. Ele resolveu contar com aquele jumentinho. É importante que a gente pense em todas as características do animal, né? Aquilo pela qual nós usamos um jumento, sempre por serviços pesados, sua energia gasta ali, mas ele nunca tinha carregado alguém tão precioso. Quando ele entra com Jesus nas costas, era a glória daquele jumentinho. Imagina quantas vezes ele havia sido desprezado ali, ó. Quanto tempo ele não estava ali só carregando pedra, carregando as coisas. Mas de repente, ele vê todo mundo ali colocando mantos à sua frente. Colocaram mantos em cima dele. Uma pessoa o montou. E daí colocavam mantos à frente dele, balançavam ramos e gritavam Hosana, do hebraico Hoshana, que significa salve-nos, mas também tem uma conotação de alegria, de salve-nos, salve ó Rei dos Reis, salve ó Senhor dos Senhores. Hosana, filho de Davi, salve-nos, filho de Davi. O povo ali reconhece todos os milagres de Jesus. Mas vamos voltar para o jumentinho. Pensou se esse jumentinho, no extremo do seu orgulho, acha que tudo isso é por ele? Pensou se esse jumentinho ali naquele momento tivesse se enchido? E entender que tudo aquilo que estavam fazendo de pompa e de festa era por ele? Por que então tantas e tantas vezes, quando a gente faz alguma coisa de Deus, quando a gente leva a palavra de Deus a alguém, quando a gente chega nos lares levando comunhão, quando a gente manda uma mensagem de palavra amiga, por que será que quando a gente ganha um elogio, a gente se sente tanto? Meu irmão, minha irmã, aquilo que nós fazemos não pode ser por nós. Aquilo que nós fazemos tem que ser
para que nós apresentemos Jesus ao mundo. Saiba que toda essa pompa não é por conta de nada que você fez. É por conta daquilo que Jesus tem feito na vida das pessoas. Eu quero dizer a você que é pregador, a você que é músico, a você que é leitor, a você que é ministro, a você que é acólito, a você que é coroinha, a você que tem diversas e tantas funções dentro da igreja. Nunca foi por conta do jumentinho. Sempre foi por conta de Jesus, sabia? A alegria do povo, muitas vezes manifestada num obrigado, num carinho, numa lágrima, numa mensagem bonita, é para que você, antes de tudo, reconheça o dom de Deus em você. Pode agradecer sim, dizer obrigado. Obrigado pelo seu testemunho, porque o testemunho das pessoas nos edificam. Obrigado pelo seu carinho, porque o seu carinho realmente nos edifica, nos ensina e nos mostra que estamos fazendo aquilo que é vontade de Deus. Mas quando você chegar na solidão do seu quarto, não se esqueça. Foi Deus quem fez. Sempre foi. Inclusive o dom que você tem. Sua voz pode ser maravilhosa, mas é dom de Deus. O seu tocar pode ser maravilhoso, mas é dom de Deus. O seu pregar, as suas palavras podem ser maravilhosas, mas é dom de Deus. Enquanto não reconhecermos que os nossos dons vêm de Deus, nós não teremos a atitude correta de humildade. Santa Teresa dizia que podemos ter um carro cheio de virtudes, mas se ele estiver governado pelo orgulho, ele irá direto para o inferno. Mas também podemos ter um carro cheio de defeitos e pecados, que se ele estiver sendo guiado pela humildade, ele irá direto para o céu. Mas não é aquela falsa humildade não, tá? Ai, que isso, foi Deus. Não, filho, reconhece esse dom que Deus te deu, mas coloca à disposição. Quantas e quantas vezes nós vemos as pessoas escolhendo onde elas vão cantar, escolhendo onde elas vão pregar, escolhendo em que missa elas querem servir. Seja um jumentinho. A grande questão que muitas vezes nós esquecemos é de nos perguntar onde precisam de nós. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo o melhor fazendo aquilo que estamos fazendo. E talvez até seja o mais bonito, a mais bonita voz, seja o mais bonito servir, seja a mais bonita mensagem levada junto com a comunhão na casa daquele doente. Talvez até seja. Mas onde a igreja precisa de nós? Nós precisamos saber onde precisam de nós. Sabe por quê? Porque no fundo todo mundo queria ser o discípulo que entrou, todo mundo queria ser aquele que gritou Jesus, que disse: "Você é o rei, você é meu amigo". Ou como Pedro, né? "Você é o Filho de Deus, o Messias". Mas muitas e muitas vezes ninguém quer ser o jumentinho. O jumentinho era necessário? Talvez para Jesus entrar lá não, mas eu te digo, era. Sabe por que ele era necessário? Para que se cumprisse a profecia lá do Antigo Testamento. Nós precisávamos daquele rei entrando montado em Jerusalém. Nós precisávamos que isso se cumprisse. É como um mosquitinho. Um dia ele falou para a mãe dele: "Mãe, eu vou passear, tá?" E ela disse: "Não vá muito longe, meu filho, porque pode ser que matem você."
Um dia ele foi passear, ele deu uma voltinha, voltou. Depois ele deu uma voltinha um pouquinho maior, voltou. Daí ele resolveu passar numa porta, entrou na porta, passeou e voltou para casa. Quando ele chegou, a mãe daquele mosquitinho estava desesperada. Meu filho, onde você estava até agora? Eu estava aqui sofrendo. Porque eu falei para você não ir longe, para você voltar logo. Você demorou tanto. Você não pode ficar por esse mundo porque senão pode acontecer diversas coisas. E ele falou, não mãe, fica tranquila. Os homens gostam de mim porque eu fui lá numa sala, por onde eu passava eles batiam palma. Estavam tentando matar o coitado, né? Todo mundo aqui, ó, batendo palma para matar, para ver se pegava aquele mosquito, e ele achando que ele estava sendo aplaudido. Cuidado. Cuidado, porque muitas vezes esses aplausos são aqueles que matam a nossa alma. A gente precisa começar a entender que acima de tudo Deus. Ele é a fonte de todo bem. Ele é a fonte de todo amor. E talvez você que esteja ouvindo essa mensagem vai dizer assim, Tiago, mas eu nem faço nada, não tenho nenhum desses dons. Eu gostaria de te dizer que é mentira. Cada um de nós recebeu um dom de serviço. A grande questão é que vai acontecer como os talentos do Evangelho. Um tinha 10, colocou os 10 à disposição. O outro tinha 5, colocou os 5 à disposição. E o outro tinha 1. Ele foi lá e ele enterrou, para que não perdesse. E daí volta o patrão, né? O de 10, ele fala, nossa, administrador bom e fiel, toma aqui mais 10 dons. O de 5, tá aqui, ó, patrão. Nossa, que administrador bom e fiel, toma mais 5 agora. E aquele um fala, eu enterrei, o meu não virou nada porque eu enterrei. E dele fala, administrador mau, retirai dele esse dom e dai àquele que tem mais, porque ele vai cuidar e vai fazer render. Todos nós temos um dom a ser colocado à disposição. Qual é o seu? E aí, você tem colocado à disposição? Porque senão, você vai continuar olhando as pessoas na igreja e achando que aquele lá, olha, faz tudo. Aquele outro, então, olha lá, tem um monte de dom. Canta, dança, toca, prega. É ministro, é DCC, é de não sei o quê. Ué. Coloca o seu à disposição. Muitas vezes, nós achamos que o nosso serviço é de ficar lá, parado, amarrado. Cuidado! Jesus sempre precisa de um jumentinho para poder entrar em Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, pode parecer que não é, talvez, alinhado com a sua quaresma, mas eu queria dizer que é completamente alinhado. Se nós estamos no momento de viver conversão, chegou a hora da gente olhar para aquilo que a gente realmente é e reconhecer aquilo que Deus nos deu e colocar à disposição. Talvez o seu dom seja cozinhar, coloca à disposição dos irmãos. Talvez o seu dom seja cantar, coloca à disposição. Acontece que muitas vezes, em tantos e tantos lugares, a gente quer colocar à disposição naquele lá, né? Mas eu queria cantar naquele lugar, naquele grupo de oração que tem 296 pessoas. Eu não queria cantar naquele que tem 3. É por isso que é importante a gente começar a compreender o que é o dom e entender que dom não é nosso, dom é dado. Dom é presente de Deus. E não é presente de Deus para nós, é presente de Deus para os irmãos que vão nos encontrar.
É isso que a gente precisa começar a entender nesse processo de conversão. Mais do que isso, nesse processo de conversão, nós precisamos entender de que a igreja precisa do trabalho de cada um de nós. Não importa onde você vai servir, mas você precisa fazer alguma coisa. E se você, que tem um monte de dom e tem servido em vários lugares, é hora de pensar se tem servido lembrando-se que o dom vem de Deus. Não vai ser o jumentinho se achando aplaudido. Tá todo mundo aplaudindo aquele que está nas suas costas, meu filho. É Deus. Nós precisamos entender que nesse momento, o povo encontra em Jesus um Salvador. Mas é esse mesmo povo que depois de alguns instantes vai começar a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Porque esse mesmo povo vai querer com que os milagres sejam só meus. Que a vontade de Deus aconteça na minha vida, mas que acima de tudo Ele faça um monte de coisa na minha vida. E não na vida do outro. Nós nos esquecemos muitas vezes que ser cristão é ser doação. E a gente quer um rei só para nós. E a gente quer os privilégios do rei para nós. E não é assim que funciona. Mais do que isso. Às vezes a gente acha que um jumentinho, e por diversas e muitas vezes, infelizmente, assume-se uma conotação ruim, né, para um jumento, porque a gente diz que ele não pensa. Quando a gente quer chamar alguém de burro, né, dizer que não é muito inteligente, foi por muitas vezes utilizada a palavra jumento, e é por isso que agora a gente dá tantas conotações ruins para o nome do animal. Mas é importante a gente lembrar que foi ele que levou Jesus. Foi ele que passou no meio de todo aquele povo para que Jesus pudesse ser conhecido, ser adorado e ser amado. Ouviu essa mensagem até aqui? Duas coisas. Primeiro, não para não, porque tem muita coisa e é para você. Segunda coisa, se você ouviu e não foi outro, é porque Deus queria falar para você. O convite para ser um jumentinho é justamente isso. Hoje você precisa entrar com Jesus na sua casa. Hoje você precisa levar a pessoa de Jesus para a sua casa. O que você precisa mudar aí de atitude para que as pessoas consigam receber Jesus? Imagina se Jesus estivesse agora na porta, toque, toque aí, ó, para entrar, tocando a sua campainha. E aí, sua casa está pronta? Ou você iria se preocupar, assim como Marta, em arrumar tudo, em tirar a bagunça? E se você é desses que hoje precisaria se preocupar para arrumar a casa e tirar a bagunça, eu quero te chamar a atenção por 2 motivos. Primeiro, que não deveria ser essa arrumação a sua principal. A principal arrumação deveria começar dentro. Porque a grande dificuldade de Maria, Marta, Lázaro, que levava Jesus para casa, é porque Jesus não reparava nos móveis, mas ele conhecia o coração. Ele conseguia ver o que tinha ali dentro. Será que tem alguma coisa que você ainda acha que está escondendo de Deus? Porque se você ainda acha, eu queria te dizer que deu ruim. Não vai dar para esconder de Deus, não. A segunda coisa, se você arrumaria toda a sua casa para Jesus chegar, para ela estar parecendo bonita, eu quero saber por que ainda você não arrumou para as pessoas que moram com você. Porque Jesus pode se fazer presente através delas. É como a história daquele homem que um dia foi buscar
por um frei que vivia lá, isolado, no deserto. Ele foi até lá e ele falou assim: Frei, eu não sei mais o que eu faço com a minha casa. Porque a minha casa está desmoronando, ela está caindo. É só briga, é só problema. Eu não sei mais o que fazer. E o frei disse para ele: Meu irmão, vem aqui que eu vou rezar por você. Senta aqui nessa cadeira. Sentou. O frei colocou a mão na cabeça dele e começou: Senhor, revela o que está acontecendo na casa desse homem, porque esse homem está vindo me buscar por conta disso. E daí o frei falou: Frei, você está vendo alguma coisa? Jesus está falando, Jesus está falando. Ai, meu Deus do céu. E o frei ali: Ó Senhor, revela o que está acontecendo. Mostra-nos. Daí foi o seu José. O seu José olhou assim: O senhor viu alguma coisa, frei? Estou vendo sim. Jesus está me revelando que ele está morando na sua casa disfarçado. Ele fez: Frei, pode começar a rezar de novo aí que você está enganado, você está ouvindo coisa errada. Daí o frei falou: Então fique em silêncio que eu vou rezar. O frei rezou um pouquinho e falou: Não, seu José, o senhor está me confirmando que ele está morando lá na sua casa. Você vai ter que voltar para lá e vai ter que encontrar Jesus. Seu José voltou para casa bravo, achando que aquele frei estava com tudo errado. Chegou lá, abriu a porta e gritou para todo mundo na cozinha: Vem todo mundo aqui! E foi todo mundo lá na cozinha. Chegou seu filho, chegou sua filha, não queria ir, estava tudo bravo, achando que tivesse acontecido alguma coisa. Veio a esposa, veio a sogra. Daí ele deu um tapa na mesa e ele falou assim: Eu fui lá no frei, pedi para ele rezar porque nessa casa aqui eu não estou aguentando. Mas o frei falou para mim que Jesus está disfarçado aqui em um de nós. Quem for, fala. Todo mundo começou a rir. Tá louco, sei, tá louco, frei. Onde já se viu? Você acha que Jesus vai morar aqui nessa casa? Seu José voltou lá no frei, bateu lá de novo, falou: Frei, tá tudo errado. Jesus não tá em casa não tem como. Minha mulher, eu chego lá, ó, mais vestida, com os pés tudo sujo. Fica lá com aquele avental andando o dia inteiro, com aquele cabelo pro alto. Deixa aquela cozinha uma bagunça. Parece até que é uma porca. Não tem como não, Jesus não ia fazer isso não. Jesus não ia ser desse jeito, resmunga de tudo, só quer comprar. Jesus não ia gostar tanto assim de dinheiro não. Será que não está na sua sogra então, seu José? Você acha na minha sogra? Jamais. Sogra do jeito que ela é, ruim daquele jeito, que só xinga, só me critica, só fala mal de mim. Não tá lá, mas não tá mesmo. Ali é mais fácil o capiroto tá dentro dela do que Deus. Daí o frentão perguntou: Será que não tá na sua filha então mais nova? Você acha que Jesus ia andar com aquela mini saia que ela anda? Ouvindo aquelas músicas que ela ouve lá e que dança até o chão? Jesus não ia estar lá não. Então deve estar no seu filho. Você acha que ia estar no meu filho com aquele monte de tatuagem, piercing, aquele cabelo pro alto penteado, aqueles rock pauleira? Não, Jesus não ia usar isso nunca não. O frei falou: Então fica aqui, seu José, que eu vou rezar de novo. Ele rezou de novo. Falou: Seu José, Jesus está disfarçado sim lá na sua casa. Seu José voltou embora bravo. Chegou lá, gritou todo mundo de novo, foi todo mundo na cozinha bravo. Falou: O frei falou que está aqui sim. Nós vamos ter que achar qual de vocês que está fingindo que é Jesus. Todo mundo deu risada de novo, cada um foi pro seu cômodo. Ele falou: Eu vou esquecer esse frei.
Passou ali algumas horas, cada um estava num canto. Ele começou a olhar, começou a andar. E ele falou, será que Jesus realmente não está na minha filha? E às vezes eu critico tanto as roupas que ela usa, a música que ela ouve. Será que ela não vive desse jeito? Por tantas e tantas vezes eu não ter dado o carinho que eu precisava, a atenção. Pode ser que ele esteja na minha filha. Ele foi até lá, sentou perto da menina, perguntou o que ela estava fazendo, perguntou se podia dar um abraço nela. Ela falou, lógico, pai. Ele deu um abraço demorado, como fazia tanto tempo que ele não fazia. Enquanto ele estava ali abraçando ela, segurando ela perto do peito, ele lembrou que talvez a última vez que ele tivesse feito isso era quando ela ainda era uma bebê. Daí a menina lembrou-se da história e falou, pai, você não está achando que Jesus sou eu não, né? Ele fez, não, minha filha. Mas eu acho que eu perdi muito tempo e preciso te pedir perdão. E a menina falou, você acha, pai? Você sempre foi um bom pai. Ele falou, não, eu preciso te pedir perdão. Poderia ter sido muito melhor. Abraçou aquela menina ali mais um tempo. Agradeceu. Deu um beijo gostoso. Disse para ela que amava. E saiu dali. A filha ficou pensando na história. Falou, será que ele está no meu pai? E meu pai nem sabe. Eu senti um carinho tão gostoso que há muito tempo eu não sentia. Eu senti colo. Eu senti segurança. E seu José saiu dali, desencanou. E ele começou a olhar a mulher. Trabalhando ali, né, o dia inteiro. Viu que estava lá aquela louça na pia. Ele começou a pensar e se recordou que ele nunca tinha lavado a louça. Que tantas e tantas vezes ele tinha falado que ele iria dormir e que ela tinha ficado ali até mais tarde para lavar tudo, para no outro dia de manhã estar tudo em ordem. Que às vezes ela chegava lá cansada na cama. Que ela nem ligava para ele, porque na verdade ele sim tinha ido dormir sujo. Às vezes tinha bebido lá um pouquinho mais. E ela cansada deitava. Já há muito tempo não sentia o carinho dele. Ele levantou, foi lá, ajudou a lavar a louça. Logo que ela chegou, ela falou, o que você quer que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu só queria te ajudar. Ajudou ela a passar o pano na casa. Entendeu que ninguém morre por ajudar. Foram tomar banho juntos, foram deitar, namoraram. E ali, abraçado com ela, na cama, ele entendeu que há muito tempo ele tinha deixado o casamento dele de lado. Não dava a atenção que ela merecia. E ele começou a achar que Jesus talvez pudesse estar nela. Levantou mais cedinho, fez um café da manhã e levou para ela na cama. Daí ela estranhou. Ela falou, o que você quer, homem? Ela falou, você não tá achando que Jesus está em mim não, né? Ele fez, não, mas é que com toda essa história eu percebi que talvez eu não fui um bom marido e eu queria te pedir perdão. Se perdoaram e assim fez. Quando ele passou pelo quarto do filho, viu que estava o quarto meio que porta entreaberta, o computador ainda ligado.
com aquele controle de videogame jogado, e o filho com a roupa ainda suja, deitado na cama. E ele, olhando ali pela fresta, abriu aquela porta, e ele ficou pensando quantas e quantas vezes ele tinha aberto aquela porta gritando com o menino. E ele entendeu que ele tinha perdido o filho dele há muito tempo, mesmo estando em casa. Ele foi ali, desligou o computador do menino, colocou nele uma coberta, sentou ali do lado, e o menino acordou assustado. O que você está fazendo aqui? Eu vim só ver você, vi que você ficou até tarde. Vai tomar um banho, depois você vem dormir. O menino ficou olhando assustado, porque tantas e tantas vezes o pai acordava, fazia ele levantar ali, gritando. O menino levantou, foi tomar um banho. Assim que ele voltou, o pai tinha preparado para ele ali um lanche, entregou o lanche e perguntou se podia dar um abraço nele, mesmo ele sendo um homem barbado e marmanjo. E o menino falou, mesmo assim ele deu um abraço. E aquele menino então sentiu o quanto ele tinha perdido o pai dele por tanto tempo. E aquele pai sentiu o quanto tinha perdido aquele filho. O menino se lembrou da história e ele perguntou pro pai, você não tá achando que Jesus tá aqui em mim não, né? E daí o pai falou, não, filho. Mas é que eu repensei tudo aquilo que eu fiz até hoje e queria te pedir perdão. Eles ficaram ali abraçados. O pai falou para que ele descansasse e que depois mais tarde iria ali, que queria aprender, brincar um pouquinho no videogame dele, para que eles tivessem uma partida os dois. Saiu dali, viu que a sogra estava lá, quietinha, sem comer ainda. Preparou um café forte. Levou lá para a sogra. A sogra fez, o que é isso? É café, sogra, eu fiz para você. Ixi, deve ter veneno nisso daí. Ele falou, não, minha sogra. É com carinho. Toma primeiro, então. Ele deu um gole no café, falou, tá vendo? Não tem nada, pode tomar. Então eu vou tomar, mas tá estranho isso, hein? Ela tomou o café. Enquanto isso ele foi lá e preparou um pão na chapa, trouxe o pão na chapa pra ela. Ela falou, agora então tem alguma coisa, come um pedaço primeiro. Ele comeu o pedaço. E daí ela se lembrou da história. Ela falou, e aí? Você não tá achando que Jesus tá em mim não, né? Ele falou, não. Mas eu percebi o quanto eu tenho sido um genro ruim para a senhora. Quero te pedir perdão. E pediu perdão. Se conversaram, se abraçaram e daí ele saiu de lá. Ele foi até o Frei de novo. Mas quando ele saiu da casa, sua esposa, sua sogra, sua filha e seu filho, eles se reuniram lá. Eles falaram, gente, papai tá estranho hoje. Todo mundo começou, comigo também. Ele foi lá, o outro comigo também. Até que a sogra perguntou, mas será que Jesus está nele? Se Jesus estiver nele, eu fui tão maldosa com ele, eu judiei tanto. E daí cada um foi se caindo em si. E eles começaram a perceber que até entre eles ali, muitas vezes a coisa tinha sido bem ruim. Mas seu Zé chegou lá, chamou o Frei. O Frei falou, e aí, seu Zé? Ele falou, Frei, eu acho que Jesus mora lá mesmo. Mas eu não sei em qual deles não. Porque aconteceu umas coisas tão estranhas. Aquela casa que antes era um inferno, ela se transformou num céu. E o Frei então contou para o seu José que foi a mudança de atitude dele que fez com que ele pudesse encontrar Jesus em cada um daqueles que moravam com ele. O Frei então contou para seu José
que foi ele quem levou Jesus lá para dentro. E contou para ele a entrada de Jesus em Jerusalém. E ele disse então para o seu José que a vocação do seu José era ser um jumentinho, que era levar Deus para onde ele fosse, e que a partir daquele dia ele não deixasse mais de levar Jesus para dentro da sua casa. Por fim, para a gente poder terminar essa mensagem, meu irmão, minha irmã, nós somos hoje convidados a sermos os jumentinhos de Jesus. É preciso que nós levemos Ele para onde a gente for. Talvez hoje a sua casa esteja precisando da presença de Jesus. Eu quero te dizer que Jesus está morando aí na sua casa. Jesus está trabalhando com você lá no seu trabalho, estudando lá na sua classe. Você vai precisar descobrir. Cuidado. Cuidado, porque Ele pode estar disfarçado em toda e qualquer pessoa. Leva Jesus para onde você for. Talvez hoje você precise fazer como o seu José. Chegou a hora. Não deixa passar o tempo, não. Hoje é momento de conversão. Além de levar Jesus, reconhece em si os dons que Deus te deu e coloca à disposição da sua casa, do seu próximo, da sua comunidade, porque Jesus espera de você uma resposta de amor. E quando você for entrar em algum lugar e houverem ramos, aplausos, lembre-se que eles não são para você, que você é só o jumentinho da história, mas que você carrega contigo o Rei dos Reis e é para Ele que é tudo isso. Desejo que essa mensagem caia no seu coração e produza 100 frutos por um, que dê em abundância, e que essa abundância recaia sobre a vida das pessoas que são próximas a você. Se você talvez queira que alguém ouça essa mensagem, encaminha para ela. Se você gostou dessa mensagem, clica no joinha para que ela possa ir mais longe. Mas eu quero te dizer mais. Hoje, nesse dia, ela foi feita para você. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. Conte com as minhas orações. E até a nossa próxima mensagem.